Eita! Eita, homem aí, ó. Creed e Nickelback são como uma praga na música. Porra, pedrada, hein? Pedrada, hein? Pedrada, hein? São duas das maiores pragas musicais na Eu vou falar pra vocês, Rodrigo Góes não me pega muito não, tá? É melhor assistir como o Matheus Rodrigo Góes. história da música. Neste Eu acho bem cringe, pra ser bem sincero. vídeo eu vou explicar por que é que eu lembrei dessas duas porcarias. Eita! Que isso? Meu amigo e minha amiga, você ainda não é sócio do Ainda nosso não grupo sou, secreto Rezão. lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as OnlyFans do perguntas Red Tadeu, o mundo não é que tão nossos bom assim, sócios né? Fazem lá pra mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio, O nosso é amigo muito Regis fácil. não Basta que você conhece, acesse né? Não o conhece primeiro da link música aqui de na qualidade, descrição né? do vídeo, e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação. Homem-Aranha, pra a música se do... inscrever e fazer parte do nosso A música do Jorge Versilo? grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo, Chega de minha amiga, bandidos pra poucas aprender. bandas despertaram uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo tão intensa quanto o Creed e o Nickelback. Tá. Antes de eu explicar pra vocês por que eu lembrei dessas duas porcarias, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de visitar a nossa loja. Eu vou dar uma tem dica pra produtos vocês, bem tá? legais. Se quer mandar link, manda no final do vídeo, porque eu não vou ficar lembrei catando o link desses não, tá? grupos horrorosos, porque eu fiquei sabendo que o vocalista do Creed, o Scott Scott Stapp, Stapp. e lembrando que o Creed não encerrou as suas atividades oficialmente, você tá entendendo? Tá. Mas o Scott Stapp Quanto vai tempo tem esse vídeo? 3 aninhos, tá? fazer show no Brasil em dezembro próximo. Quando eu fiquei sabendo Opa! disso, cara, eu Perdi. imediatamente lembrei, eu acabei tendo umas lembranças assim horripilantes do tempo em que eu ouvi cada disco do Nickelback, cada disco do Creed, para poder fazer resenhas para as revistas onde eu fui editor e diretor de redação, mesmo na época que eu trabalhava lá no Yahoo. Então, assim, Rock todas as pesado eu não vezes gosto. que eu ouvi esses discos, assim, eu É. tive uma sensação muito ruim. Foi então que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. E para isso, eu resolvi apelar para o serviço de streaming, para ouvir, reouvir esses discos. Óbvio que eu não tenho esses discos aqui em casa, evidentemente, são discos simplesmente pavorosos. Então, Eu teria. usei o serviço de Tem tanto de CD streaming aí, pô, por que e que não pode ter um espaço reouvi pro Nickelbackzinho? cada um dos discos que o Creed, que o Nickelback, né, que é uma banda canadense, e mesmo os discos solos do Scott Stapp, eu reouvi cada um deles para poder fazer esse vídeo. E também para saber Porra, tá aí, se né? a minha opinião não havia mudado ao longo dos anos. E no final eu descobri que ela mudou sim. Mudou Pra pra pior. Porque cada um desses discos, cara, já eram ruins na época e eles se tornaram hoje muito piores aos meus ouvidos. E reouvir todos esses discos foi uma experiência muito estranha, porque no meio da audição eu comecei a sentir um certo nojo do rock, né? Uma aversão, assim, quase Que isso? nojo do rock. Como se aquilo que eu tava ouvindo, em termos de gênero... Pô, o fosse a Nickelback pior coisa quase do mundo. salvou ele, então. Claro que essa sensação desapareceu completamente quando eu acabei de ouvir todos esses discos, evidentemente. Caralho, o Nickelback E olha, quase salvou ele. eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não vou pagar de snob e nem de crítico descolado, mas eu afirmo categoricamente que depois de reouvir esses discos, eu tenho a certeza absoluta que toda e qualquer detonação por parte da crítica em relação ao trabalho desses caras é absolutamente justificada, porque os discos são simplesmente pavorosos. E não sou só eu que tenho essa sensação não, cara. O ódio que essas duas bandas proporcionam no público é uma coisa assim que chega a ser constrangedora e engraçada ao mesmo tempo. Eu lembro de uma história, por exemplo, que o Nickelback, cara, aliás, é uma história completamente Exatamente, lamentável. O Nickelback tava fazendo um show num festival em Portugal, se não me engano, em 2002. Eu acho que no mesmo dia em que ia tocar o Slipknot. Cara, e o Nickelback foi apedrejado pela plateia. Literalmente, jogaram pedras nos caras. Verdade. Óbvio que isso não se faz. Por mais que você deteste o som de um artista ou de uma banda, você jamais pode agredi-lo por causa disso. Agora, por em contrapartida, teve alguns lances bem engraçados. Eu lembro, por exemplo, uma época em que o Nickelback ele ia tocar no intervalo de um jogo de futebol americano. E aí teve um torcedor de um dos times, se eu não me engano era Detroit Lions,
O cara fez uma petição, ele organizou uma petição pela internet para proibir o Nickelback de se apresentar nesse jogo. E o que é pior, cara, essa petição teve centenas de milhares de assinaturas. Teve também uma ocasião, cara, que surgiu uma petição online na Inglaterra pedindo para que o Nickelback nunca mais se apresentasse em Londres, cara. Também com dezenas de milhares de assinaturas, né? Isso é engraçado, né? E reouvir esses discos hoje em dia reafirmou uma sensação que eu tive ao longo dos anos, conforme eu ia ouvindo essas porcarias. As duas bandas... Pô, mas o Nickelback tem um bagulho bizarro que é toda a música que não é um hit, é uma música horrorosa, é bizarro. Na verdade, elas surgiram como uma versão mais pasteurizada de uma banda que também era insuportável, que era o Bush. Lembra do Bush? Eu lembro do Bush. Uma banda inglesa que também tentou pegar carona no grunge também, fez uns discos também horrorosos. Nossa, essa é ruim. Puta que o pariu. O Creed, eles de uma certa forma, eles eram a resposta americana ao Bush. É mole um negócio desse? E é impressionante, cara, como reouvindo esses discos, cara. Bush é bom pra caralho? Porra, só se for o presidente. Tudo ali, cara, é de uma falsidade inacreditável. Só se for o presidente que você tá falando. Quanto do Nickelback, e mesmo nos discos solos do vocalista Scott Só Stapp, se for o Bush pai que você tá falando. é que você tá ouvindo a mesma música o tempo todo. Tá maluco, muito ruim, mano, caralho. Dos mesmíssimos clichês em cada uma das músicas. E assim, não tem nenhum refrão marcante, não tem nenhum riff memorável. Não. Ao contrário, por exemplo, do AC/DC, que usa a mesmice a favor. No caso do Nickelback e do Creed, isso é um suplício que você não tem ideia. Antes Não, de isso tá continuar com esse maluco, papo, isso tá maluco. eu tenho uma mensagem muito importante pra você, principalmente pra quem é pai e mãe e está muito preocupado com a poluição. Nossa, ele tinha esse negócio de poluição, não é verdade? Caralho. Essa história do plástico. E deve ter o seu também. O Bush As duas pai. bandas, na verdade, sempre fizeram e fazem aquele hard rock baladeiro, ridículo. Mesmo quando eles se metem a ligar as distorções das guitarras e fazer um som pesado, assim, as canções, elas formam um Pô, mas painel o de Creed, humor, principalmente, é só pra refrão, piorar, né? Tanto as vozes do Scott Stapp quanto do vocalista do Nickelback, o Chad Kroeger, é um chororô insuportável o tempo inteiro. Não importa se nas baladas ou nos momentos mais pesados. Assim. Isso é verdade. O amor que os fãs têm por esses dois grupos, cara, pra mim é uma coisa inexplicável, assim, sabe? É a mesma coisa que você dizer que você é fã do Black Eyed Peas. Já ouviu Rebelde? Conhece? Conheces Rebelde? Por exemplo. Por isso que tu não gosta, Região. É tão ruim que é inexplicável essa presepada tivesse fãs. Sem contar que a imagem dos integrantes do Nickelback e do Creed, cara, a imagem é uma piada, né, cara? O Chad Kroeger, por exemplo, ele tinha um dos cortes de cabelo mais ridículos da história da música universal. Invejoso. Para de ser invejoso. Desde os tempos Para de ser invejoso. do canto gregoriano. No fundo, essas bandas, cara... Porra, sabe o que você me lembrou, mano? Calma aí. Ronaldo, repercutiu muito durante suas férias aquela foto da piscina. Como é que você encara a exposição? Não vou negar que estava bacana a situação. Mas como é que você encara essa exposição da sua vida pessoal? A questão é a seguinte. Como é que você encara essa exposição da sua vida pessoal? Muito foda. Caralho. Como eu adoro esse vídeo, vai tomar no cu. Invejoso. Porra, mas aí também, né? Uma parcela de fãs muito por causa da MTV. A gente nunca vai ter outro Ronaldinho, não? Musical considerada relevante, eles se beneficiaram muito disso com aqueles clipes, assim, que os clipes eram horrorosos, né? Aquela molecada sensível, se identificava tanto com aquelas baladas xaroposas, quanto com aqueles sons que eram um pouquinho mais pesados, mas tinha a mesma agressividade de um prato de gelatina. Na verdade, no começo, quando essas bandas surgiram, eram as meninas que adoravam o som do Creed e do Nickelback, você tá entendendo? E os caras que queriam transar com essas meninas fingiam que gostavam da banda pra se aproximar delas. A agressividade de um prato de gelatina. E mais um sinal daquele retardamento mental coletivo que eu já venho falando há muitos anos. Muito forte essa frase. Uma série de fãs masculinos desses grupos, né? De garotos... Pô, anota essa aí, mano. Porra, anota essa aí, mano. Caralho. Anota essa que essa é muito foda. Caralho. Quando eu saí aquele anime Dark,
Aí você mete no Twitter essa. Esse aqui é tão Ed como um prato de gelatina, caralho. Sensíveis, assim, que ficavam emocionados quando ouviam as canções das duas bandas. É um negócio simplesmente ridículo. É claro que para você despertar esse tipo de ódio, você tem que ser popular. E tanto o Nickelback como o Creed foram bandas muito populares, principalmente a partir da segunda metade dos anos 90. Só que com o passar dos anos, cara, odiar esses grupos acabou se tornando um passatempo divertido para a maioria das pessoas. E esse ódio era distribuído de uma maneira muito igual, cara, porque as duas bandas são um desastre total. Eu vou confessar a você, mas na verdade não vou confessar nada, você já sabe. Eu sou um daqueles ratos de sebo, que fica percorrendo os sebos atrás de discos usados, de livros usados, e eu posso garantir para vocês que tanto os discos do Nickelback quanto do Creed são os campeões de refúgio. Aqueles discos que ficam naquelas banquinhas de usados, sendo vendidos a preço de coxinha. E mais sempre um tem sinal mesmo. Que o som desses caras... Disco da Avril Avril Lavigne. Cafona. Tem duas músicas do Creed, duas músicas simplesmente abomináveis, que Eu são com My Marvel, Sacrifice e uma outra chamada With Arms Wide Open. Essas músicas acabaram virando trilha de casamento de gente metida, de gente cafona. Tocava em novela e tudo. Passa de rockista. Não é roqueiro, é rockista. O mais incrível é você saber, você talvez que você é jovem, você não sabe, mas assim, o mais incrível, o tio vai contar pra você agora, Conta. que no passado também existiram bandas R$4, que foram porra. massacradas pela crítica, mas Hoje eram em dia tá adoradas caro, pelos né? fãs. Sabe quem, por exemplo? Led Zeppelin, Black Sabbath, o The Doors. Esses grupos, na época, eles eram odiados pelos críticos, Doideira, mas não? tinham uma legião de fãs em apoio à carreira dessa turma. E hoje, Led esses Zeppelin e grupos The foram, Doors serem são odiados é quase que loucura, né? de uma maneira unânime, tanto pelo público quanto pela crítica. Pois é. Agora, você consegue imaginar, daqui uns anos, o Creed e o Nickelback se tornando unanimidade, todo mundo dizendo... Eu consigo imaginar, Regis Tadeu, eu consigo. Tem uma legião de fãs. Que era genial? Claro que não, né? E olha que faz muito tempo que o Creed não lança disco, graças a Deus. Mas ele gerou um filhote tão ruim quanto, que é o Alder Bridge. O que é o Alder Bridge? O Alder Bridge são os caras do Creed sem Com o um vocalista vocalista bom. Scott Stapp, que foi substituído pelo Miles Kennedy. Exatamente, aquele mesmo Miles Kennedy que faz um trabalho muito legal com a banda do Slash, nos discos e nas turnês do Slash. Pois é, e o Alder Bridge é tão ruim quanto o Creed. Só que o Alder Bridge, se eu não me engano, vai lançar um disco novo agora em outubro, chamado Walk the Sky, que eu, assim, tenho minhas ressalvas antes mesmo de ouvir. E o Scott Stapp lançou, há um tempo atrás, assim, um outro disco solo simplesmente horroroso. Eu gosto de chamado um The álbum do Space Alder Bridge. Between the Shadows. Já o Nickelback lançou, uns 2 anos atrás, um disco horrível, chamado Feed the Machine. E Porra, os discos do Nickelback depois de 2010 caralho. Puta, não, é inaudível, papo reto. Você não consegue ouvir uma música do início ao fim, mano. É bizarro. eu fiquei sabendo que eles estão em estúdio gravando canções novas para um disco que eles devem lançar ainda esse ano. Então, meu amigo e minha amiga, para encerrar esse vídeo, eu quero só dizer a vocês o seguinte: se você acha que no rock não tem grandes porcarias que são odiadas por todo mundo, da mesma forma como a gente detesta esses grupos de K-pop, Como você consegue lembrar disso? Eu ouvi recentemente, pô. Anime? Eu não vou ver anime, cara. esse sertanejo universitário horroroso, esse funk ridículo Não, que pois tem é. hoje em dia, se você pensa que o rock tá imune a esse tipo de papagaiada, pode ter certeza que não. E o Creed e o Nickelback são 2 exemplos perfeitos de porcarias monumentais que o rock produziu. Mas bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o papo de hoje aqui no nosso canal. Não esquece de fazer a sua inscrição.